O oleiro foi um período que eu tava assim, sabe aquele momento que você tá assim, ai não aguento mais, tudo tá difícil, né? E aí eu tava dormindo e quando eu acordei eu escutei um passarinho cantando na minha janela. Aí quando você abre os olhos fica aquele meio entreaberto assim, né? Aí veio na hora assim, o quanto Deus tem cuidado da minha vida e a gente não percebe, né? Quantas coisas maravilhosas acontecem na nossa vida e a gente só pega o lado ruim, né? E aí o passarinho cantando, aí foi quando surgiu, cada vez que eu abro os olhos, foi quando, no momento que eu acordei, né? E vejo o amor de Deus a me cuidar, né? Com o canto do pássaro, com o dia a dia, com as coisas maravilhosas que a gente não aproveita. Em Isaías 64:8 diz: Contudo, Senhor, tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, tu és o oleiro. Todos nós somos obra das tuas mãos. Cada vez que eu abro os olhos, vejo o amor de Deus a me cuidar. Cada pássaro a cantar, cada brisa me tocar, ouço a tua voz dizendo: Filho meu, estou contigo, estou contigo. Cada vez que eu abro os olhos, vejo o amor de Deus a me cuidar. Cada pássaro a cantar, cada brisa me tocar, ouço a tua voz dizendo: Filho meu, estou contigo, estou contigo. Por isso não tema, ser forte e corajoso. Eu sou oleiro, tu és o barro. Acredite que você será moldado. Por isso não tema, ser forte e corajoso. Eu sou oleiro, tu és o barro. Acredite que você será moldado. Por isso não tema, ser forte e corajoso. Eu sou oleiro, tu és o barro. Acredite que você será moldado. Acredite que você será moldado. Graça e paz toda a igreja.
Louvado seja o Senhor por estarmos aqui nessa noite. E o Senhor tem falado comigo através de um texto bíblico. O texto é em Marcos 10, 35, 45. Vocês já podem deixar a Bíblia em aberto, tá? Mas antes da gente ler Marcos 10, 35, 45, nós vamos lá para Marcos 8, 31. Quem tiver, marca aí Marcos 10, deixa marcado. Vamos lá para Marcos 8, 31 a 35. Entendendo aí então uma missão que Jesus tem deixado para cada um de nós, é a missão dele, né? E aqui a gente tira como experiência para a nossa vida o que o Senhor tem falado à Igreja de Cristo e às nossas vidas também. Marcos 8, 31, 35. Ele dá uma expressão nesse texto, ele fala muito em vários textos de Marcos e outros evangelhos, até em média 81 vezes ele vai falar esse filho do homem. Ele vai se referir a si mesmo como filho do homem. Vamos ler então. Todos acharam? Marcos 8, 31, 35, ele diz: e começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e fosse rejeitado pelos anciãos e principais sacerdotes, e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente essas palavras, e Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Então Jesus emprega esse título, como eu falei, em média 81 vezes, né, nos Evangelhos. Retrata aqui uma personalidade dele, de um homem que é celestial, que nos tempos do fim Deus confiou autoridade a esse homem, Jesus Cristo, o poder e a glória a esse nome que está acima de todo nome. Esse título, queridos, era um título também usado como um título messiânico, né? Em Marcos 8, 29, quem quiser anotar, pode deixar aí anotado. Marcos 8, 29 vai fazer referência também desse nome. Quando Pedro responde: tu és o Cristo, ou tu és o Messias, aquele que viria para salvar toda a humanidade. Em Mateus 2, 4, ele fala que os mestres da lei começam a perguntar onde é que Cristo iria nascer. Herodes ali já procurava saber onde iria nascer esse menino. Mas eles entendem, né, que ele era o Salvador, o Cristo. A pergunta é feita dessa forma. Em Isaías 52, 13 também. Mas Isaías 52, 13, ele traz uma outra ênfase com relação a esse homem que veio morrer por nós como servo, mas também como alguém que iria sofrer por nós. Servo sofredor, sofrendo pela humanidade, por cada um de nós. No 8:32, quando Pedro reprova Jesus, essa reprovação de Pedro tem um sentido, queridos. O sofrimento e essa rejeição não tinha lugar no pensamento de Pedro, não tinha algo que viesse a deixar Pedro confortável em entender que Jesus precisaria sofrer por nós. Daí o porquê Pedro reprova quando Jesus fala para ele que iria ser entregue aos homens, iria morrer por nós, iria sofrer, iria ser humilhado, maltratado, cuspido. Então essa rejeição de Pedro tinha um lugar, né, no pensamento dele. Esse pensamento dele ele nutria porque ele esperava alguém, um Messias, e esse Messias não podia ser alguém que iria ser maltratado, queria ser humilhado.
A gente trazendo isso para os dias de hoje, para as nossas vidas, nós podemos entender também quando Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas que nós tenhamos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Essas mesmas aflições, esses mesmos problemas que Jesus aqui passou, nós iríamos passar também. Todo o sofrimento de Jesus e essas aflições, um dia vão ter fim, mas vamos passar por elas e já passamos por cada uma delas. No verso 33, Jesus começa a repreender Pedro ali. Pedro ali no momento tentou dissuadir, mudar o foco de Jesus, que seria a cruz, que seria o sofrimento. Essa mesma tentação foi feita ali em Mateus 4, de 1 a 11, quando a gente vê Satanás tentando Jesus. Por isso que ele olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. Na verdade ali, Pedro tinha sido usado naquele momento para tirar o foco de Cristo, que era a cruz. No verso 34 ele vai dizer: negue-se a si mesmo. Impedir, muitas vezes, que o nosso eu tome conta da nossa vida, que o nosso eu seja o centro das nossas atenções, o centro da nossa vida, os nossos atos, tudo aquilo que procuramos fazer simplesmente para poder satisfazer um desejo pessoal, um desejo próprio. Aqui no texto, no verso 34, quando ele diz: negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. É exatamente isso, queridos, que é inevitável a gente impedir com que um dia nos encontremos com essa morte. É inevitável, nós vamos um dia nos encontrar com ela. Quando esse homem que é condenado à cruz, quando esse homem que é disposto a sofrer e morrer por cada um de nós, ele ensina que o caminho que nós vamos percorrer, o caminho que nós vamos seguir, nos leva a uma cruz, nos leva à morte. E esse texto ele deixa claro sobre isso. Vamos lá então para Marcos 10, 35. Por que eu li esse texto, queridos? É porque nesse pano de fundo, é nessa tônica que Jesus, em todo o tempo, estava se referindo, né, à vida dele. E quando ele falava isso aos discípulos, ele estava dizendo: olha, o meu tempo aqui é passageiro. O tempo que eu tenho com vocês não vai durar muito. Eu vou ser entregue na mão dos soldados, e vão me levar, e vão me crucificar. Então Jesus, ele já estava deixando claro para todos os discípulos, que não era muito tempo que eles iam ficar com Jesus. Mas a ênfase desse texto de Marcos 10, 35 a 45, que nós vamos ler agora, tem uma ênfase no serviço, na diaconia. Tem uma ligação muito forte no serviço. Nós vamos ler o texto agora. Marcos 10, 35 a 45. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: mestre, queremos que nos faça o que te pedirmos. E ele lhe disse: que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber do cálice que eu bebo, e ser batizados com o batismo que eu sou batizado? E eles lhe disseram: podemos. Jesus, porém, disse-lhes: em verdade vós bebereis o cálice que eu beber, sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence a mim concedê-lo. Mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipe dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal.
qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse texto tem uma ligação também, se vocês forem lá para Marcos 9, 33, 37, nós vamos ver uma ligação desse texto, que é escrito após Jesus ter falado, né, que da sua morte, ter falado que ele iria morrer, né, do sofrimento que ele iria passar. No versículo 36, ele vai dizer o pedido de Tiago e de João, quando eles falam, queremos nos assentar, Senhor, um à tua direita, outro à esquerda, uma posição de autoridade, uma posição aqui totalmente contrária à posição de servo. Alguém que queria ter autoridade sentado ao lado de Jesus, um à esquerda e outro à direita. Eles queriam algum prestígio na vida. E muitas vezes a gente fica pensando com relação à nossa vida aqui terrena. Quantas vezes, não na mesma situação dos discípulos, mas quantas vezes nós somos seduzidos ou até impulsionados a querer um local de destaque, um lugar de destaque, um local onde a gente possa ser visto, um lugar onde as pessoas possam olhar para nós e tomar algum tipo de juízo em relação à nossa pessoa. Às vezes a gente vê isso dentro da nossa casa, coisas tão simples. Muitas vezes o lugar da mesa, né? Muitas vezes o lugar da mesa. Às vezes a gente se senta à mesa e às vezes há algum tipo de desconforto quando alguém vai chegando e diz: olha, esse lugar aí era meu, esse lugar era para mim sentar, não era para você estar sentado aí. E a gente trazendo para os dias de hoje o que nós vivenciamos, tanto na questão da vida, do trabalho, da vida conjugal, às vezes da vida eclesiástica, na igreja, como muitas vezes procuramos buscar lugares onde a gente possa ser talvez mostrado ou talvez ser vistos de uma forma diferenciada. Uma vez que Jesus vai ensinar ao final desse texto, e a gente vai ver aqui o verdadeiro serviço, o verdadeiro sentido de estar andando com Jesus. Então o pedido de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, foi esse pedido, né? Nos deixa sentar, Senhor, à direita ou à esquerda, né? E aí a gente vê a resposta de Jesus. A gente, se for fazer um paralelo com a cruz, a gente vai ver que houve uma ironia do destino, né? 2 ladrões ali, um à esquerda e um à direita de Cristo. Mas sabemos aqui que Jesus diz para eles: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês não sabem o que pedes. Por quê? Porque muitas vezes pedimos coisas que a gente não sabe o caminho para poder chegar lá. Para tudo na vida, a gente precisa caminhar. Para tudo na vida, precisamos de algumas coisas que precisam acontecer para você chegar num objetivo. E aqui o que Jesus estava dizendo para eles, queridos, é que para eles chegarem à esquerda ou à direita, ou para se sentarem juntamente com ele, eles tinham um trajeto a passar na vida, um trajeto de sofrimento, um trajeto de morte, porque esse foi o trajeto do Senhor Jesus. Nos remete até a lembrar do texto de Tiago, quando ele diz: pedes e não recebes, porque pedes mal. Isso significa dizer que em alguns momentos na nossa vida pedimos coisas que não eram para nós pedirmos. Existem coisas na vida que nós pedimos a Deus, mas coisas que venham satisfazer simplesmente o nosso ego. Coisas que pedimos a Deus simplesmente para satisfazer o que a gente quer.
e não em prol do reino. A gente precisa entender que tudo que nós pedimos, precisamos pedir para que a gente possa abençoar o reino de Deus, porque você é um exemplo de servo ou serva de Deus na terra. Você foi chamado por Deus para frutificar, e onde quer que você chegue, você vai se doar, você vai ser servo, você vai se humilhar, você vai pedir a Deus: Senhor, me dá o direcionamento para que eu possa cumprir o propósito de servo, onde quer que eu esteja, seja na faculdade, seja na sua família, seja no seu trabalho, a forma como você trata o seu funcionário, a forma como você trata a pessoa que aparentemente, para a gente, pode ser alguém menos favorecido intelectualmente, menos favorecido financeiramente. E o que Deus fala para cada um de nós é que nós precisamos amar essas pessoas e precisamos ter a característica de alguém que serve, de um servo. E aí ele continua, né? Beber o cálice que eu bebo, vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês estão pedindo para beber do cálice que eu bebo. No hebraico, compartilhar o destino de alguém, o sofrimento, tem a ver com beber o cálice que eu bebo. Compartilhar do sofrimento desse alguém. O batismo com que eu fui batizado. O castigo que cada um iria suportar por amor à humanidade. Será que nós temos a condição de suportar esse castigo que Jesus suportou por cada um de nós? Será que temos estrutura emocional, psicológica, física, de suportar o que Jesus suportou? Mas essa foi a pergunta que ele fez aos discípulos. Não sabeis o que estão pedindo. Vocês estão me pedindo para beber do cálice que eu bebo e ser batizado com o mesmo batismo que fui batizado. Será que suportariam esse castigo de suportar o amor que Jesus teve pela humanidade ao ponto de se entregar à cruz, ao ponto de morte e morte de cruz? Mas no 39, a gente vai ver uma mudança quando Jesus diz assim. Eles perguntam a Jesus, e Jesus faz outra pergunta a eles, né? E eles lhe disseram: podemos. No 38, Jesus vai dizer: não sabeis o que pedis, podeis vós beber do cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? E eles respondem: podemos. Jesus, porém, disse-lhes: em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber, sereis batizado com o batismo com que eu sou batizado. Essa referência ele faz já lembrando e sabendo, por conta da onisciência de Cristo. E ele sabia que eles iriam passar por aflições e dores, e sabia a morte de cada um deles. Então, esse cálice vocês beberão, mas com relação a sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. Jesus não podia conceder nem a direita nem a esquerda para que eles pudessem sentar, até pela autoridade do Pai, pelo respeito ao Senhor, pela figura de homem que ele estava na terra, mesmo sendo 100% homem, mas sendo Deus. Mas ele, em momento nenhum, ele desobedeceu ao seu Pai. E por conta disso, ele diz que não caberia a ele conceder esses lugares àqueles discípulos. No verso 41, vamos lá para o verso 41, ele diz assim: portanto, qualquer que de vós der de beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Prestígio,
e poder. É o 10. Tá certo. 41. E os 10, tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Todos aqueles outros homens que estavam ali, junto aos 2 discípulos, que pediram para se assentar com Jesus, eles queriam esse mesmo poder, eles queriam esse mesmo prestígio, eles desejavam essa posição. No verso 42, ele vai dizer: mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabei que os que julgam ser príncipe dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer um que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. Essa palavra, de domínio, no grego, dominar como Senhor, nós entendemos e sabemos que só Jesus Cristo é o nosso Senhor. Só a Ele nós queremos servir e permitirmos esse domínio dEle sobre a nossa vida. Mas esses homens aqui já entendiam um domínio diferenciado. Era o domínio do mundo. Era o domínio dos senhores sobre a vida deles. Então Jesus aqui, quando ele fala isso, ele derruba qualquer tipo de valor e de estrutura diferente da estrutura do serviço, da estrutura de que ele veio para poder ensinar como verdadeiramente você pode servir a Deus. Então aqui ele derruba qualquer tipo de valor do mundo e implanta valores verdadeiros do reino de Deus: a vida, o amor, a paz, a humildade, a humanidade um pelo outro. E aqui ele ensina ser servo, diaconia, diácono, a palavra diácono quer dizer serviço. E o maior exemplo de serviço foi o próprio Jesus Cristo. Ele nos ensinou a servir. E aí ele diz lá no versículo 44: quem quiser ser o primeiro entre nós, será servo de todos. Pertencemos a uma comunidade e não a nós mesmos. Ser servo aqui, verdadeiramente, é você servir sem querer nada em troca. Porque na verdade você serve a uma comunidade, como estamos aqui, quando estamos em ajuntamento. Servir a Deus, ser servo de Deus, é nós podermos nos desprender do nosso eu, da nossa vontade, dos nossos desejos, e poder servir a outros. No 44 ele fala isso. E no 45 ele vai dizer ainda: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Veio como servo. E aí eu penso nessa palavra resgate, Queridos, a palavra resgate é exatamente um preço que é pago por uma soltura. E às vezes a gente fica pensando, mas resgatar de quê? Resgatar o quê? Jesus Cristo veio em prol de cada um de nós. Jesus Cristo, Ele veio em nosso resgate. Nós somos resgatados por esse amor. Nós fomos resgatados por um alto preço. Um preço que foi pago na cruz. Então significa dizer que nós éramos escravos. Nós estávamos presos a esse mundo. Nós já tínhamos, desde Adão, desde lá do Éden, que nós já somos filhos de uma desobediência. E a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, estão afastados dessa glória. E precisava alguém com um preço muito alto para pagar pelas nossas vidas. E esse alguém não éramos nós. Nós não tínhamos esse direito. Nós não podíamos resgatar nem a nós mesmos, quanto mais a humanidade. E é por isso que Deus dá
o dízimo dele, o melhor que ele tinha, o filho dele, enviado aqui à terra, por cada um de nós, para a remissão dos nossos pecados, para a salvação da humanidade. Então resgatar o quê? Resgatar cada um de nós, resgatar a vida do homem, de princípios e valores, muitas vezes errados, que nós já adquirimos, porque somos formados dentro de um seio familiar, e onde esse seio familiar, pastor Joel fala muito isso, é no seio familiar que se forma e que se deforma, e é por isso que precisamos servir, é por isso que precisamos servir o nosso cônjuge, por isso que nós precisamos servir aos nossos filhos, é por isso que precisamos servir aos nossos irmãos, e Deus nos ensina através desse texto aqui, como é maravilhoso, queridos, podermos ser servos. Isaías 52, 13, ele vai nos trazer um texto. Podem ler aí, Isaías 52, verso 13. A ideia do servo. Ele diz: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime. Mateus 20, 28. Jesus pagou um preço para nos soltar, né? Mateus 20, 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, para dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus Cristo deu a sua vida para resgate de cada um de nós. O preço foi pago com morte de cruz em nosso lugar. Eu fico pensando, muitas vezes, na nossa vida aqui na terra. Muitas vezes pensamos em servir pessoas, pensamos muitas vezes em fazer algo por alguém, mas o que Deus olha no homem é a intenção do coração. E se Deus olhar para o seu coração hoje, se Deus olhar para o nosso coração hoje, Ele vai conhecer a intenção do seu coração. Ou muitas vezes queremos ajudar pessoas ou fazer algo para a gente ganhar mérito diante de Deus, para que a gente possa ter uma visibilidade, muitas vezes no meio em que nós vivemos, entre os irmãos, entre as pessoas. Deus conhece a intenção do seu coração. Deus sabe se verdadeiramente você está sendo alguém que está sendo um servo. Oikonos é o nome em grego que se dá ao servo, que serve sem ser visto. É alguém que serve sem precisar do mérito. E Deus tem nos chamado, Deus tem buscado vidas, homens e mulheres, que queiram estar na posição do serviço. Nessa posição que sabe que mesmo que a gente venha pagar um alto preço por servir, um alto preço por entregar a sua vida, Ele sabe que pode contar com você. E aí, como o apóstolo Paulo diz, combati o bom combate, 2 Timóteo, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Temos combatido o bom combate, temos buscado fazer o que o Senhor tem nos ensinado, temos buscado trabalhar junto naquilo que Deus já está fazendo, porque a verdade é que precisamos nos juntar àquilo que Deus já está fazendo. Somos embaixadores por Cristo. Deus nos colocou aqui nessa terra para representar um reino, e esse reino é o reino de Deus. Precisamos combater o bom combate. Precisamos terminar a nossa carreira. Precisamos guardar a nossa fé. E pode ter certeza que se você tem buscado a Deus, se você tem pedido a Deus, nos momentos às vezes mais difíceis da vida, porque não é fácil, queridos, a gente ser servo de Deus.
Não é fácil a gente andar no caminho que o Senhor tem traçado para a gente, porque a gente tem sido assaltado por vários outros sentimentos que o mundo tem trazido. Nós somos influenciados indiretamente ou diretamente por coisas que o mundo tem proposto, e as coisas desse mundo muitas vezes têm sido prazerosas, mas Deus, Ele nos chama para que nós venhamos a ser servos. Deus nos chama para que a gente possa diminuir a cada dia e que Ele possa crescer. Deus nos chama para que a gente possa ver a dor do outro. Deus nos chama para que a gente possa se compadecer da dor de quem está ao nosso lado. E muitas vezes a gente não ganha aquele irmão, aquela pessoa que a gente mais quer dentro da nossa casa, porque nós queremos mostrar muitas vezes uma fé ou uma espiritualidade superior à do outro. E nesse ponto a gente deixa de servir e espera ser servido. Na verdade, para que nós possamos alcançar o coração de alguém, precisamos primeiramente ser servos, assim como Jesus nos ensinou. Não queremos buscar destaque em lugares onde nós não podemos estar. Mas o melhor lugar, queridos, é estar debaixo da potente mão de Deus. O melhor lugar que você pode estar é no Senhor. E esse lugar é um lugar maravilhoso. É um lugar maravilhoso. Não é na esquerda, não é à direita, mas é no centro da vontade do Senhor. E é por isso que Jesus dá essa resposta aos discípulos. Porque na verdade, nós somos chamados por Deus para servir. Se entendermos isso, se colocarmos isso dentro do nosso coração, vai ser muito mais fácil caminhar e ganhar vidas para Cristo. Vai ser muito mais fácil caminhar e perdoar. Muito mais fácil caminhar e amar aquela pessoa difícil. Às vezes dentro do trabalho, às vezes até um familiar, um irmão. Vai ser mais fácil. Porque quando você serve, você está no centro da vontade de Deus. E é isso que ele vem nos ensinar. Jesus Cristo foi o maior servo. Jesus Cristo foi o maior diácono que a Bíblia nos traz como exemplo para as nossas vidas. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa trabalhar o nosso ser, para que a gente possa entender em todo o tempo que nós precisamos servir, que nós precisamos amar. Mas para fazer isso, eu preciso ouvir Deus. Para fazer isso, eu preciso orar. Eu preciso ter meu tempo de devocional com Deus, para que eu possa servir no centro da vontade de Deus. Dá para ver a diferença, que muitas vezes nós servimos, mas a nossa motivação está errada. Muitas vezes servimos com a motivação errada. Precisamos servir no centro da vontade de Deus. E como é que a gente sabe disso, pastor? Quando nós servimos no centro da vontade de Deus, Deus abençoa pessoas, Deus traz pessoas, Deus abençoa a sua vida, Deus trabalha no coração daquele mais difícil, da pessoa que você menos esperava que um dia fosse se render aos pés do Senhor. Mas Deus, através da sua vida, porque quando as pessoas olham para nós, as pessoas não veem pastor Anildo, não veem Flávio, veem Jesus. Porque na realidade, quando as pessoas olham para nós, veem em nós estampado a figura de Cristo, quando estamos no centro da vontade do Senhor. E nossa oração é essa, queridos, que a gente peça a Deus: Pai, nos ensina a estar no centro da tua vontade. Pai, nos ensina a ser servos. Servos sem serem vistos. Mas alguém que faz diferença. Alguém que é relevante numa sociedade tão complicada que estamos vivendo, onde os valores já estão totalmente invertidos. Mas a gente pode ser luz e sal onde você chegar. Você pode salgar e pode levar luz para quem está em trevas. Trevas da escuridão da ignorância, trevas de várias coisas. Mas você é exemplo de Deus na vida da sua família, no seu trabalho, onde quer que você esteja, Jesus vai estar com você. Amém? Que Deus possa abençoar, que nós possamos entender
esse maior resgate de Jesus e esse ensino de sermos diáconos, né? Exercermos a diaconia no reino de Deus. Amém.